Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nossa gratidão a você que nos assiste via transmissão do culto online pelo Facebook. Que Deus abençoe ricamente a sua vida e que também o Espírito Santo esteja presente na sua vida e que faça vontade de estar aqui presente conosco na casa do Senhor para juntos louvarmos e bendizer o nome dele de forma presencial. Também agradecemos a presença de todos nós que estamos aqui, juntos, reunidos na casa de nosso Pai. Em especial agradecemos hoje o tio Cristina, que está conosco mais uma vez. Muito obrigado pela presença. E o Luan também, que está nos visitando mais uma vez. Já esteve conosco aqui, um tempo atrás. E também abençoe a sua esposa, Josi. Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Nossos dízimos e ofertas, todo segundo, terceiro e quarto domingo, durante o culto, podemos entregar e consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas, que também podem ser depositadas ou transferidas diretamente na conta corrente da igreja. Para nós que estamos aqui, temos os dados no boletim. Para você que nos assiste, os dados serão digitados nos comentários. Oração pela família. Nesta semana estejamos orando pelos irmãos Jander, Jéssica e Maria Júlia, aniversariantes do mês. Próximo dia 16, o Heitor Gael completará mais um ano de vida. E no dia 22, a Dona Thelma. Vamos orar pelos aniversariantes da nossa igreja. Outubro Rosa é uma campanha anual realizada mundialmente com a intenção de alertar a sociedade sobre o diagnóstico precoce do câncer de mama. Para o Brasil, a estimativa foi de 66.280 novos casos para o ano de 2022. Então, o alerta da igreja para que a mamografia seja feita, principalmente pelas mulheres, como método mais eficaz para o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, fica o alerta para todos nós. Missão Portas Abertas, 36º país que mais persegue os cristãos, é o Omã. Omã, população de 5,3 milhões e apenas 190 mil cristãos. Vamos orar por este país que persegue, que sofre esse mal. Vamos clamar a Deus pelo livramento de todos aqueles irmãos que tanto precisam de nossa oração e ao mesmo tempo agradecendo a Deus por ainda sermos uma nação livre, e que Deus também levante aqueles que estejam preparados para, nesses lugares onde o cristão é perseguido, que seja levada a palavra de Deus. Reunião do Sínodo, no dia 29/10 será realizada a reunião do nosso Sínodo na IER de Caranveí, na Holanda. Desde já estejamos em oração por todos que participarão deste importante concílio. Leitura diária, façamos uso da palavra de Deus com essas indicações bíblicas de segunda a domingo, para nós nos refletirmos através da palavra de Deus e também a comunhão com Cristo. Deus nos abençoe durante o nosso culto. Pastor Edrei. Amém. Muito bom estarmos unidos mais uma vez aqui na casa do Senhor, revendo os irmãos e podemos juntos celebrar o nome do nosso Deus. Obrigado, Luan, por mais uma vez estar aqui conosco.
Deus continue cuidando da sua vida, da Josi. Estava dizendo aos irmãos do conselho que a esposa do Luan, Josi, ela frequentava a congregação Beniel, lá no São Bento, quando o pastor Aníbal fundou aquela congregação, né? Então, conversamos aí mais longamente tempo atrás. Ela disse isso e como isso foi importante para a vida espiritual dela, né? Então, obrigado, por estar conosco. Vamos nos colocar em pé e vamos elevar a Deus a nossa oração particular silenciosa, pedindo a Deus que abençoe esse culto que nós iniciamos nesta noite. Esse culto e este mês da Reforma Protestante, 505 anos. Domingo passado falamos sobre a graça, que hoje é somente pela fé, uma das 5 marcas da Reforma. Que Deus possa nos abençoar. Vamos orar. Meu irmão, minha irmã, o nosso socorro e a nossa esperança estão no Senhor, que fez o céu e a terra, que mantém a sua fidelidade para sempre, que nunca desampara as obras das suas mãos, em nome deste Deus. Que eu saúdo a cada um dos irmãos e das irmãs nesta noite, graça e paz a todos vocês, da parte de Deus o Pai, da parte de Jesus Cristo o Senhor, e da parte do Espírito Santo, o Consolador. Amém. Somente pela fé nós somos justificados e obedecemos à lei do Senhor. Vamos juntos fazer a leitura que está aí no nosso boletim da lei do Senhor. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o dia de descanso é dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, e no dia seguinte descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de descanso e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Amém. Que o Senhor, com o seu Espírito, nos instrua na lei dele, e assim possamos vivê-lo também para a glória dele. Vamos cantar por 309.
Oremos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por estarmos mais uma vez aqui reunidos na tua casa, para juntos, Senhor Deus, louvarmos e bendizermos a teu santo nome. Te agradeço por todas as pessoas que estão aqui, por aquelas que não vieram, que o Senhor possa se fazer presente, Senhor Deus, nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que não estão aqui, ó Pai. Por isso te pedimos, te invocamos a sua presença durante este culto, e que todos os atos aqui realizados cheguem até o teu trono de graça, Deus. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos assentar. Também podemos confessar a Deus os nossos pecados, porque somente pela fé nós somos justificados e também perdoados pelo Senhor Jesus. Convido a nossa irmã Sandra para fazer a leitura de Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Foi Cristo quem nos trouxe pela nossa fé para a graça de Deus, e agora nós continuamos firmes nela. Portanto, nos alegramos na esperança de participarmos da glória de Deus, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e esta aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos decepciona, pois Deus tem derramado o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Porque quando éramos fracos para fazer o bem, Cristo morreu por nós, os maus, no tempo escolhido por Deus. É difícil que alguém morra por uma pessoa que obedeça a Deus. Pode ser que alguém tenha a coragem de morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por nós, e agora, já que somos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, com muito mais razão ficaremos livres por meio dele dos castigos de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas Ele nos fez seus amigos por meio do amor do seu Filho. Agora que somos amigos de Deus, com muito mais razão seremos salvos pela vida de Cristo. Além disso, nós nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus. Bem, vamos cantar 2 estrofes do hino 279. Meu sangue a livre
então esteja primeiro confessando a Deus os seus pecados. À luz do texto que lemos, em Cristo nós somos reconciliados. Em Cristo os nossos pecados foram perdoados. Por isso podemos confessar a Ele agora os nossos pecados e também agora pelo sacrifício de Jesus receber o perdão dos nossos pecados. Após alguns instantes, convido o nosso irmão João que nos leve a Deus uma palavra de oração. Pai maravilhoso e santo, aqui estamos, Pai, na Tua presença, Pai, e confessamos, ó Pai, que somos pecadores, ó Pai. Necessitamos de Ti, da Tua direção, da Tua proteção, e te pedimos, ó Pai, perdoa os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai, a caminhar conforme o Teu querer, ó Pai. Nos dirija, nos orienta, ó Pai. Purifica nossas vidas, santifica-nos, ó Pai. Te louvamos, te agradecemos, ó Pai, pelo sacrifício que Cristo fez na cruz para nos perdoar. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós oramos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor, porque Ele perdoou os nossos pecados, que Ele possa inundar o nosso coração de paz, de alegria e esperança, especialmente porque sabemos que a nossa esperança não é vã no Senhor. Em pé, e perdoados, alegres, vamos louvar ao Senhor com 2 cantos.
Louvado seja o teu nome, Senhor, porque pela fé temos certeza de que o Senhor está aqui, que Jesus está no nosso meio e que o Espírito Santo também está conduzindo esse culto e as nossas vidas, Senhor. Por isso nós te louvamos, porque és o Rei da Glória, Senhor Jesus. O Senhor é o Verbo que se fez carne e que ressuscitou ao terceiro dia para também nos dar vida e vida eterna, Senhor. Por isso, a Deus, também te pedimos, que em nome de Jesus, o Senhor nos ensine e o teu Espírito Santo use-nos como filhos e filhas para o louvor da tua glória. E use-nos, ó Pai, também ao ministrarmos a tua palavra nesta noite, a cada coração que está aqui, a cada um que também nos assiste. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja, ó Pai, feita
viva, eficaz. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja vivida em cada um de nós, no nosso dia a dia, para também glorificar o teu nome. E assim que oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos assim. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Romanos, capítulo 1, versículos 16 e 17. Texto conhecido que diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Outras traduções talvez digam: o justo viverá pela fé, ou o justo pela sua fé viverá, ou o justo viverá da fé. Eu creio que você também percebeu que ultimamente há um grande interesse demonstrado pelas pessoas quanto a buscar a Deus e a ter comunhão com Deus. Porém, nem sempre essas pessoas se submetem às orientações da palavra de Deus para que tal experiência de buscar e encontrar a Deus realmente aconteça. Muitos caminhos têm sido tentados, eu diria. Prática de boas obras, fazer caridade, fazer você mesmo se esforçar para conseguir alcançar a salvação. Penitência, meditação transcendental, guru, guia, youtuber até, sacrifício pessoal, recentemente, chá alucinógeno, tem de tudo. Tem de tudo. Entretanto, todos estes e tantos outros caminhos são caminhos equivocados. São caminhos ineficazes para que sejamos justificados diante de Deus, porque nenhum esforço humano é capaz de justificar-se diante de Deus. Nenhum. Parafraseando a música que diz assim, eu diria que há muita gente por aí que diz que tem a arte de viver na fé, mas não se sabe fé em quê. Muita gente. Mas de acordo com esta Bíblia e com a Bíblia que lemos, existe uma única maneira para que o ser humano, o pecador e pecadora, possam chegar até Deus, e é o caminho da justificação em Cristo. Eu fui buscar na Confissão de Fé de Westminster o que é justificação. E ela diz assim: justificação é um ato da livre graça de Deus. Lembra que no domingo passado falamos da graça? Então a justificação é um ato livre da graça de Deus, na qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, que a nós é imputada e recebida pela fé. Isso é a justificação
pela fé, é a justificação pela fé em Cristo. Desde o Novo Testamento, às vezes as pessoas chegavam para Jesus e diziam: Senhor, o que farei eu para herdar a vida eterna? E a pergunta ainda continua. Há muitas pessoas que perguntam: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E aí você diz assim: nada, Cristo já fez por você. Agora você precisa sim abrir e entregar o seu coração a Ele, para que Ele possa dar fé, arrepender-se, confessar os seus pecados e ter, como diz aqui o texto, a graça de Deus no seu coração, de modo que todos os seus pecados são perdoados e Ele aceita você como você é. Nem é do jeito que você queria ser, Ele te aceita do jeito que você é. E nós sabemos a fé que temos. Nós não só sabemos a fé que temos, mas em quem temos e por que temos essa fé. E essa carta aos Romanos, todos nós sabemos, é de autoria de Paulo, mas foi escrita por Tércio, e obviamente foi endereçada à igreja de Roma. E Paulo vai a Roma só quando ele está preso, mas ele endereça uma carta a essa igreja. John Baxter vai dizer que trata-se do livro mais importante da Bíblia. E na edição pastoral da Bíblia diz assim: o apóstolo Paulo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que havia exposto de modo claro na carta aos Gálatas. E qual é essa doutrina? A gratuidade da salvação pela fé. A gratuidade da salvação pela fé. Nós não precisamos pagar nada porque Cristo pagou. Nós não precisamos fazer nada porque Cristo, com o seu sacrifício, já fez. E Ele mostra que só Deus pode salvar. E não Ele só pode salvar, como diz o texto, não apenas os judeus, mas toda a humanidade que está destruída pelo pecado. E Ele salva por meio de Cristo aqueles que Ele chamou e escolheu antes da fundação do mundo. E Paulo é categórico: o justo viverá pela fé, por fé ou de fé. E às vezes nós temos dificuldade em entender isso, porque afinal de contas nós temos que viver com um monte de coisas. Nós temos que viver com o trabalho, nós temos que viver com a família, nós temos que viver com o nosso esforço, nós temos que viver com os problemas que acometem a saúde, as finanças, que acometem tantas situações. Mas Ele é claro: você, eu, nós vivemos por meio da fé. As outras coisas são acessórias. As outras coisas, eu diria, não são importantes. O crente vive pela fé. E é exatamente pela fé que nós vamos vencendo. É somente pela fé que nós vamos avançando. E é somente por esta fé que nós somos justificados. E os 3 primeiros capítulos dessa carta de Paulo aos Romanos descrevem bem a condição do ser humano. E ele vai dizer lá no capítulo 3, 10 a 12: e nós conhecemos bem, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Esta é a condição do ser humano. Esta era a nossa condição até sermos achados e encontrados por Jesus. Inclusive, a fé que eu tenho, a fé que você tem, não é nossa. Não é nossa obra. Não é algo que nós conquistamos, que nós conseguimos. Ao contrário, é dom de Deus, é
graça de Deus. E às vezes a gente fica meio que tentando medir a fé, né? Nossa, aquele irmão lá é de fé, hein? Aquela irmã lá é uma mulher de fé. Não há como saber, mas nos foi dado em Cristo Jesus a fé. Não adianta você colocar diante de Deus e dizer assim: olha como eu sou bom, como eu ajudo as pessoas, como eu já fiz tantas coisas boas. Não adianta dizer assim: nossa, mas eu oro todo dia, eu leio a Bíblia, eu obedeço os 10 mandamentos que lemos, eu sigo as regras da igreja, eu sou contribuinte, eu canto, eu prego, eu sou pastor, eu sou membro, eu sou crente desde a barriga da minha mãe. Não adianta nada, absolutamente nada, porque todas as vezes que você disser: Deus, eu fiz isso, Deus, eu consegui aquilo, Deus, olha para mim, você está tentando se justificar diante de Deus. E todas as vezes você receberá a mesma resposta: meu filho, minha filha, não é por aquilo que você fez, ou deixou de fazer, ou o que você acha que vai fazer, não é pelo seu mérito, não é por aquilo que você acha que tem, não é pelas suas obras, não são pelas suas ações. A sua justificação se dá mediante Jesus Cristo. E é o que Paulo escreveu novamente em Romanos capítulo 3. A justificação mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E aí ele vai dizer assim, sendo justificados gratuitamente. Nós não vamos pagar nada, já foi pago. E ele está dizendo isso no capítulo 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Essa é a marca registrada da teologia do apóstolo Paulo. É a marca registrada. E atualmente eu diria que em meio a tanta confusão espiritual, tantas propostas, eu diria, requentadas de se chegar a Deus, e isso mesmo dentro das igrejas cristãs, muitos são aqueles que têm adotado de repente um conceito, uma ideologia, uma teologia, uma atitude e um caminho errado no anseio de chegar a Deus. Muita gente. Por isso só há um caminho, e esse caminho é a justificação pela fé em Cristo Jesus. De modo que a justificação nos motiva a duas coisas bem simples. A primeira delas, a obediência. A justificação é uma graça que transforma a nossa vida, muda a nossa vida, muda a nossa mente, muda os nossos conceitos, transforma radicalmente, e nós podemos assim dizer que somos novas criaturas em Cristo Jesus. Porque éramos escravos e agora somos filhos, agora somos filhas, somos servos e servas, e esse Senhor é o Senhor da nossa vida. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Nas palavras do teólogo Abraham Kuyper, ele diz assim: não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não diga é meu. Todos os aspectos da sua vida, seja ele qual for, pertence a Cristo, e Ele é Senhor. E não há como Ele ser Senhor só de uma parte e não de outra.
Não dá para Ele ser Senhor quando nós queremos e quando nós não queremos, porque a frase de Kuyper é precisa: não há nenhum centímetro que não pertença a Ele. Não há nenhum centímetro. E como tal, nós vivemos obedientes a Ele. E Paulo novamente vai dizer assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, novamente Paulo reforça, é dado de graça. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. E o detalhe importante, e é o Espírito Santo que nos habilita, irmãos, a obedecer a Deus e a sua palavra. É só o Espírito Santo. E quando fazemos isso, nós fazemos isso de uma forma prazerosa, voluntariosa. Não é por pressão ou por medo de perder a salvação ou de ser castigado por Deus. Nós obedecemos e seguimos a orientação da palavra de Deus de forma prazerosa. É o salmista que vai dizer isso: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. E a segunda consequência dessa justificação é que nos torna homens e mulheres úteis, servos e servas. Como disse no início, a justificação é uma obra da livre graça de Deus, e a nossa consagração ao serviço dele é uma resposta. E essa resposta vem também por dois versículos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então respondemos consagrando a nossa vida a ele. E um outro texto de Jesus: não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades, deis fruto e o vosso fruto permaneça. É servir ao Senhor. Romanos capítulo 12, de 1 a 2, fala de servir a Deus. Romanos 12, de 3 a 8, de servir a igreja. Romanos 12, de 9 a 13, de servir aos irmãos da fé. Romanos 13, de 1 a 7, de um serviço ao Estado. E Romanos capítulo 12, 14 a 21, e 13, de 8 a 10, um serviço à sociedade como um todo. A igreja serva de Cristo em todas as esferas. O apóstolo Pedro escreve algo que também conhecemos: mas vós sois nação eleita, sacerdócio real, povo adquirido, para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Concluindo, neste mês dos 505 anos da Reforma Protestante, domingo passado falamos da graça, hoje da justificação pela fé. E semana passada eu usei uma frase que é muito importante: a justificação por graça e fé é, segundo Martinho Lutero, o ponto pela qual a igreja fica de pé ou cai. Se este ponto estiver em pé, a igreja está em pé. Se este ponto estiver no chão, a igreja também cai. A justificação é por graça e fé. E sabe esse versículo 17 que lemos? Romanos 1,17. Este versículo foi o versículo que revolucionou espiritualmente a cabeça de Martinho Lutero.
Quando ele leu esse versículo, ele redescobriu o Evangelho e foi impulsionado a fazer aquilo que fez, a reforma protestante. Há um autor que diz assim: o justo viverá da fé. Talvez sejam as palavras mais importantes de toda a história da igreja. O justo viverá por fé, pela fé ou da fé. Porque ter fé, irmãos, é viver na dependência de Deus. Esse Deus que sustenta a nossa vida. É esse Deus que vai prover o dia de amanhã a cada um de nós. Vai prover a vida, vai prover o alimento, o trabalho, a força, a alegria. É Ele que vai prover isso. E se o justo viver pela fé, ele sabe disso. Vivendo pela fé, nós temos a segurança do salmista que diz assim, em muitos momentos da nossa vida: aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ser justificado pela fé e viver pela fé é a certeza de que Deus é a fonte de todas as bênçãos, para todas as esferas da nossa vida. E ter fé em Deus nos dá a certeza absoluta de que nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o seu Filho. É Ele que nos justificou, é Ele que nos motiva a obedecer a sua palavra, é Ele que nos desafia a servir o seu reino pela fé, nesse mundo. E encerrando com o versículo de Hebreus: porque sem fé é impossível agradar a Deus. Que cada um de nós aqui, justificados pela fé, vivamos pela fé. Vivamos pela fé e não por aquilo que estamos vendo. Porque às vezes o que vemos não é agradável, não é bom, nos desanima, nos derruba, mas é importante que nós saibamos, eu e você, nós vivemos pela fé, porque nós somos justificados pela fé em Cristo. Amém. Em pé, nós vamos cantar o hino 93 do Hinário Novo Cântico, que diz: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Interessante que a segunda estrofe diz: se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. E nós cantamos há pouco: ainda que meus olhos não te vejam, eu posso te sentir. E os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão fazê-lo também enquanto cantamos este hino. Sacrifício
Sim, todos os dias, em todos os momentos da sua vida. Nós vamos orar. Domingo que vem estará conosco o reverendo Gedeon Lidório. Ele confirmou depois eu ter impresso os boletins. Então, o reverendo Gedeon Lidório estará conosco aqui no próximo domingo. Então, estejamos já orando, também convidando pessoas, irmãos e irmãs, para estar conosco também nessa sequência, né, do mês da Reforma Protestante. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te bendizemos, nós te glorificamos, ó Pai, porque sabemos e temos descansado, ó Pai, nesta certeza de que em Cristo fomos justificados. Em Cristo todos os nossos pecados foram perdoados, porque não há nada em nós que pudesse fazer isto, não fosse, ó Deus, o sacrifício de teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, que cada um de nós esteja sempre em comunhão, em oração, se apresentando diante de Ti, ó Pai, se apresentando diante de Ti, ó Jesus, pedindo perdão por todos os seus pecados, para que assim seja justificado e assim tenha também a certeza inabalável da vida eterna, Senhor. Pai, temos uma semana pela frente, com afazeres, com atividades, seja as quais forem, ó Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça na fé e especialmente, ó Pai, para vivermos pela fé e não por aquilo que vemos, não por aquilo que sentimos, não por aquilo que imaginamos, ó Pai, mas somente pela fé em Cristo Jesus. Ó Deus, te agradecemos pela vida de cada um que está aqui, aqueles que nos visitam, aqueles que nos assistiram, que sejamos todos, ó Pai, unidos na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo batismo, na mesma esperança. Esperança essa que está em Cristo Jesus. E que esta fé guarde os nossos corações. Anime-nos na esperança, na alegria e na certeza da salvação em Cristo Jesus. É assim que nós oramos, colocando diante de Ti pessoas que estão enfermas, enlutadas, pessoas que carecem, ó Pai, da Tua graça na sua vida, que o Senhor esteja também com cada uma delas, ó Deus. Leve-nos de volta aos nossos lares e que os nossos lares sejam lares de fé para a glória do Senhor. E assim oramos em nome daquele que é sobre todos e sobre tudo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Ele faça resplandecer o seu rosto e tenha misericórdia de ti, e assim vos abençoe, hoje e sempre, o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.